noite, senhoras e senhores. Chegamos aí a mais uma sexta-feira com um videocast renovamente. Meu Deus do céu, a semana começa e a gente já fica um pouco que ansioso para sexta-feira chegar, porque sexta-feira é o dia da gente viver um processo de renovação na nossa mente. Não tem nada melhor do que a gente iniciar um final de semana, gente, renovando a mente, sabe? A semana correria, preocupações, contas a pagar, meu Deus do céu. Chega na sexta-feira, agora você para aí na frente da telinha ou no smartphone, porque nós temos a praticidade. Aí você respira fundo, conta até 100, porque a partir de agora começa um processo de renovação na sua vida. E sempre eu estou aqui, nós estamos aqui, melhor dizendo, com as mãos estendidas para ajudar você a viver essa transformação da mente. E o videocast, nós estamos aqui para isso, ajudar você. E obrigado pela sua companhia, mas faz o seguinte, manda já link para todo mundo. Se você não está na tela da TV ou você está lá no smartphone, manda link para todo mundo. E se você estiver vendo pela televisão, você pode também pegar agora o seu telefone e mandar o link aí no Facebook para todo mundo, porque hoje, gente, nós estamos aí nesse mês, setembro amarelo contra o suicídio. Eu trouxe um homem aqui que ele é um fenômeno na realidade. O homem é pastor, ele é psicólogo, psicoterapeuta, ele é pós-graduado em psicodrama. Meu Deus, eu vou fazer perguntas para ele aqui, vou aprender muito. E a gente já tem uma amizade de longa data, já nos conhecemos há muito tempo. E sempre, para brilhantar a mesa aqui, eu trago pessoas que estão ajudando, já ajudaram, pessoas que estão realmente vivendo um processo de renovação na sua vida também. E hoje está comigo aqui ele, pastor Jailson. Prazer estar aqui. Prazer hoje estar no programa Renova. E eu sempre assisto o programa e graças a Deus hoje estou aqui para poder compartilhar de coisas boas e também falar sobre Setembro Amarelo, que é um mês importante de prevenção contra o suicídio. Muito bom. Pastor Jailson, eu te conheço, como eu já falei aqui, não é de ontem, já faz um bom tempo, né? Que nós Muito tempo. Bastante tempo. Mas os nossos telespectadores, quem sabe, não conhecem. Quem é Jailson, de onde que veio, de onde é que surgiu esse homem? Por favor, se apresente aos nossos telespectadores. Bom, eu tenho 48 anos, sou casado, tenho a Márcia, minha esposa, 2 filhas lindas, a Aimee com 18 anos, a Laura com 12 anos. Eu sou morador de Capivarina, sou pastor da Igreja Evangélica Quadrangular, né? Sou, graças a Deus, convertido há mais de 30 anos e há mais de 15. Já perdi as contas, aí chega uma hora que a gente já não não fica contando mais com os outros. Exatamente, então mais de 15 anos como pastor e num certo tempo eu senti uma necessidade eu olhando para as pessoas, disse, eu preciso ajudar essas pessoas de outra forma. Preciso entender melhor essas pessoas. E aí, psicologia chegou na minha vida, aí eu tinha mais ou menos 37 ou 38 anos, fui fazer psicologia e graças a Deus sou um apaixonado pela psicologia e sou psicólogo clínico com pós-graduação em psicoterapia. E pastor, né? Pastor, com certeza. O homem é um fenômeno. Gente, pastor, para ti, o que é renovar a mente? Bom, eu amo, eu tenho 2 versículos que eu amo. O primeiro é o central, que todo pastor, todo cristão gosta e fala, que é o versículo central da Bíblia, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho dizendo para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas para mim, e eu acredito que é um versículo extremamente psicológico, Romanos capítulo 12, versículo 2. Né? É muito claro. Não vos conformeis com esse mundo, mas buscai a renovação da sua mente. E aí eu acho que vem um segredo. Aí continua, buscar a renovação da sua mente. Para que eu, você, nós, possamos provar 3 níveis de bênção. Que quanto mais eu renovo, eu tenho 3 níveis de bênção. A boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Renovar é todo dia trazer coisas novas, todo dia pensar coisas diferentes. E o grande problema hoje da ansiedade, da depressão e até mesmo na questão do suicídio é exatamente isso, não renovar a mente. Não se renovar. E a Bíblia é muito clara, não dá para separar. A Bíblia ela é um livro muito psicológico que ajuda. Então,
não vos conformeis Uau. com este mundo, com a situação, com o desespero, com os problemas, mas buscai a renovação da sua mente. Muito bom. E eu acredito que esse é o processo que nós precisamos viver, né, diariamente, para que nós venhamos viver essa transformação. Como o pastor falou ali, o pastor é pastor já faz alguns anos já, então sempre lidando com pessoas, né? Sempre lidando com pessoas, há muito tempo, né? E isso é importante porque no mundo que nós estamos hoje, as pessoas, infelizmente, nessa questão de pandemia, houve toda essa questão de desconexão, cada um para o seu lado, e as pessoas ficaram muito carentes. E trabalhar com pessoas, e você sabe também disso, como é importante. Às vezes, eu tenho falado, às vezes não precisa muito. Apenas um abraço Já muda tudo, né? já muda tudo. Verdade. Às vezes a gente não precisa falar nada, não precisamos dizer nada. Um abraço é o que às vezes as pessoas precisam. Sim. Abraço. Olha só, e eu tô com umas noias aí na cabeça que eu estudando, lendo, aprendendo com a vida também, eu estou identificando que todo ser, todo homem, toda mulher, adulta já, existe uma criança naquele homem ou naquela mulher. Com certeza. Uma criança que foi feliz na sua infância, ou uma criança que não teve uma família, que teve um lar disfuncional, uma criança que não conseguiu viver a infância e que hoje, por conta disso, tem sofrido muito, porque não sabe como fazer, como lidar com as situações. E a igreja em si, por muito tempo, lidou com essas pessoas achando que era obra do Satanás. É coisa do capeta, Coisa essa do pessoa mal. não muda nunca. Não é assim, pastor? Com certeza. Não muda nunca, meu Deus do céu, já falamos, já oremos, já expulsemos, mas a nada. realidade é que nas emoções dessa pessoa está completamente destruída, está completamente, foi saqueado algo que era tão especial lá na infância. Pastor, esse meu pensamento faz sentido? Faz sentido. Eu até acrescentaria algo, que muitas vezes tem essa pessoa que, infelizmente, às vezes não consegue entender o seu próprio comportamento, e muitas vezes também na igreja, muitas vezes os líderes, os pastores não conseguem e não têm uma percepção de trabalhar de uma forma diferente com essa pessoa. Às vezes, e aí eu não participo disso, às vezes a gente acaba espiritualizando tudo. Verdade. Absolutamente tudo. Nós precisamos entender que existe corpo, alma, espírito. Nós precisamos entender que tem emoções e, com certeza, a relação ou o desenvolvimento de caráter, de personalidade, de muito que eu e você, muito que nós somos hoje, tem com certeza uma relação direta com o nosso desenvolvimento. Uma coisa que às vezes a gente esquece, e eu falo muito isso quando eu trato na terapia com pais a respeito dos filhos. Muitas vezes a gente acha que uma criança de 1 ano de idade, 2 anos, 3 anos, não tem a percepção do que está acontecendo ao seu redor, das brigas, de muitas vezes de violência doméstica entre o casal. E, na verdade, a criança está atenta a absolutamente tudo. Sim. E tudo que ela ouve, tudo que ela vê, ela vai absorver. E sabe o que é o grande problema? É que quando chega na adolescência, ou quando chega, enfim, ali na juventude, quando ele vai casar, o que acontece? Ela começa a replicar comportamento. Perfeito. Tudo aquilo que ela aprendeu, ela vai replicar onde? No seu casamento, no seu relacionamento. Muito bom. E o grande detalhe é que para algumas crianças, por ser submetida a esse ambiente disfuncional, ela faz isso achando que é normal, porque ela aprendeu dessa forma. Ela acha que discutir é normal, ela acha que brigar é normal, ela acha que separar é normal, ela acha que chegar tarde é normal, acha que trair é normal. Traz para si uma normalidade e também relativiza tudo. Relativiza tudo, tudo é relativo. Então, ela vai fazendo o quê? Com aquele aprendizado, com aquele desenvolvimento disfuncional, ela vai replicando na sua vida, replicando no seu comportamento, replicando nas suas relações, replicando no seu casamento, em tudo ela vai replicar aquele comportamento. Verdade. Eu até quero fazer uma pergunta, o primeiro bloco já vai acabar aqui, eu quero fazer uma pergunta mais polêmicazinha para a gente ir para o intervalo. Ah, já? Porque sabe como é que é, né? Então, pastor,
sabendo disso tudo, que cada pessoa tem uma criança interior que sofreu ou que foi muito feliz. Claro. Dentro da psicologia, você que é pastor, também trabalha, né, lidando com terapias e tal. Pastor, lá na igreja, lá na sua igreja, por exemplo, nós somos pastores de igreja. Lá tem uma pessoa que, infelizmente, na infância, ela passou por algumas situações que foram tão delicadas que, infelizmente, hoje, elas, quando chegam para falar com a gente, como pastor, elas colocam uma máscara. Sim, claro. Porque elas não abrem a sua dor de verdade, ainda mais se tiver numa liderança. Sim. Elas ficam ali, não vou falar, porque senão o que o pastor vai pensar e o que vão achar que eu sou. Ainda mais agora, porque dentro das igrejas a gente trabalha com liderança e tal. Então essas pessoas, elas ficam meio que blindadas, né? Porque se abrir tudo, muitas vezes o pastor vai olhar para a situação e vai dizer, cara, não, tu não dá para te ficar aqui na liderança. Tu vai ter que primeiro se tratar para depois ficar. Pois bem, uma pessoa dessa, na sua igreja, ela ficava como líder ou você tirava? Não responde ainda. Nós vamos para o intervalo comercial e já nós voltamos. Estamos de volta com o videocast Renovamente. Gente, o primeiro bloco passou muito rápido, porque quando o papo é bom, quando tem conteúdo, o negócio voa de verdade. E você que está aí em casa, tem pessoas já mandando mensagem aqui, pastor, estamos assistindo o programa. Quero mandar um abraço aqui para a irmã Ângela, o irmão Carlos também, que Deus abençoe vocês poderosamente. Para Dona Vilma Figueira, que Deus abençoe poderosamente. Né? Quero fazer uma visita para você, quero poder ir aí fazer uma oração, e que bom que você está com a gente dando essa audiência. Também mandar um abraço aqui para o seu Cinei, que Deus abençoe você poderosamente. Quero mandar um abraço para o Luiz França. Gente, é tanta gente que a gente vai encontrando pelas ruas que às vezes a gente não lembra de todo mundo, mas eu quero dizer para vocês, sintam-se abraçados. Né? Lá na academia, pastor, que eu faço, tem um senhor lá que sempre quando ele me vê, ele fica feliz da vida e tal. E aí ele chegou em mim e falou esses dias assim, tu é o rapaz lá da televisão, o pastor da televisão? Eu falei, é eu mesmo. Falou, ai, que bom, tu faz academia com a gente aqui. Oh, isso eu estou fazendo academia famoso. Cara, isso é tão acolhedor, a gente fica tão feliz. Então, sintam-se abraçados e obrigado pelo feedback. E a nossa missão aqui é essa, é levar, através de um processo de renovação para a sua vida, uma transformação. Né? E todos que estão assistindo, estão no Facebook, eu não estou com o Facebook aberto aqui agora, eu vou abrir daqui a pouco. E aí eu mando um abraço para todo mundo que está no Facebook também. E, gente, e não posso deixar aqui de agradecer aos nossos amigos que nós temos como apoiadores do programa, né? O nosso amigo do coração, gente que tem investido pela causa, e nós sabemos que para o programa acontecer, nós precisamos de apoiadores. E um dos apoiadores que nós temos aqui, que está aí já, estou com o programa já faz 1 ano e pouco, e ele está sempre nos apoiando e com a gente. Quero mandar um abração aí para o Camilo Motos. Para quem não sabe, fica ali na cidade de Capivari de Baixo. Nossa, é um amigão de longa data também, e é um dos apoiadores do nosso programa. Então, se você está pensando aí, comprar, trocar... Gente, eu fiquei sabendo que vai ter um feirão agora em outubro lá, que vai ser preço para arrebentar a boca do balão. Então vai lá, procura o Camilo Motos, diz, olha, eu vi lá no videocast Renovamente, o pastor Johnny falou para mim vir aqui procurar, pode ir, que você vai ter preço, atendimento, negociações especiais para você. Pastor Jailson, no último bloco, nós terminamos aqui, eu fiz uma pergunta para o pastor. Sim. Sobre pastor e terapeuta também e tal, como lidar com essa situação com pessoas que usam algumas máscaras e elas têm um medo assim de se abrir, de se expor. Sim. O que o pastor vai pensar de mim? O que as pessoas vão pensar de mim? Né? Porque elas sempre vão olhar com um olhar assim, tipo, não, eu vou falar, vou abrir meu coração, mas ele vai falar para alguém, eu tenho certeza que ele vai falar. Mas isso não acontece, a gente sabe que isso não acontece, né? Tanto no pastoreio como na terapia, isso é reservado.
Mas tem esse tabu. Mas, por exemplo, chegou uma pessoa lá na sua igreja, que é um líder, que ele está na frente, e a pergunta que eu fiz para o pastor é, ele abre o coração, pastor. Ele está numa frente lá na igreja. Essa pessoa, ela continua sendo líder ou o pastor já meio que vai deixar ela para escanteio assim? Bom, na verdade, a gente tem sempre que ouvir a pessoa e entender toda a situação. Mas eu, com certeza, teria um momento e um tempo especial com essa pessoa. Ótimo. E por que eu faço isso? Porque quando a gente fala em líder, quando a gente fala em pastor, é alguém que está ali para ajudar, alguém que está ali para ajudar na cura, ajudar na libertação, ajudar nos problemas. É o ajudador. E eu entendi ao longo da vida que eu só posso ir até onde eu fui curado ou fui tratado. Perfeito. Ou seja, digamos que eu tenho um problema no casamento e tenho um sério problema no meu casamento que pode gerar uma separação e tal. Como que eu posso Perfeito. aconselhar, como que eu posso direcionar uma pessoa se eu ainda não passei nesse processo? Eu ainda não consegui ir à frente. Então, eu só posso ajudar, só posso colaborar, só posso levar até onde eu já fui com o meu tratamento, com o meu processo de ajuda. Lembrando que ninguém, obviamente, ninguém está assim, na situação de nunca errar, nunca ter problema. Mas tem situações que é mais importante você ter um momento com esse líder, você que é pastor, ter um momento com esse líder de ajuda, de tratamento, de aconselhamento, para que ele possa se sentir bem e poder ajudar pessoas. Por quê? Ele vai ser mais produtivo na obra. Porque ele vai poder ir mais além da onde eu estou. Por isso que às vezes a gente olha para um líder, para uma pessoa e diz, mas essa pessoa nunca evolui, essa pessoa nunca cresce, essa pessoa sempre está na mesma condição. Por quê? Porque ela também, dentro dela, na mente dela, ela tem fatores limitadores, que a gente fala muitas vezes de crenças limitadoras. E aí, dificilmente, ela vai evoluir no evangelho, na obra, no crescimento pessoal. Uau, muito bom. Pastor, e o pastor é pós-graduado em Psicoterapeuta. Psicoterapeuta. Psicoterapia, né? Tá. E como é que funciona? Seria terapia? Terapia, exatamente. Normal. Exatamente. Tá. Isso. E eu vi aqui nos escritos psicodrama. Bom, na verdade, para entender, Tá, nós psicólogos, nós falamos que cada psicólogo depois faz uma formação como uma especialização. Perfeito. E você acaba tendo uma abordagem. Vou dar exemplo. Ou você é um psicólogo que trabalha com abordagem psicanálise, TCC, que é terapia comportamental cognitiva, Gestalt, ou você é um psicodramatista, ou seja, são formas e técnicas de ver o ser humano e de trabalhar o ser humano. Tá. Então, a minha abordagem, você acaba usando muito a questão de por que psicodramatista ou por que psicodrama? Psicodrama, de dramatização. Perfeito. Muitas vezes no set terapêutico eu uso situações, uso cenas, uso o movimento da pessoa e uso algumas cenas, eu trago para o set algumas cenas vivenciadas, vamos assim dizer, num trauma, num problema, porque neste momento, baseado nessa dramatização, nessa movimentação, ela traz coisas do inconsciente que nós podemos usar. Então, por isso, são abordagens, são formas de ver. Eu fiz uma especialização, obviamente uma formação em psicodrama e uma pós-graduação em psicoterapêutica. Ah, entendi. Porque quando eu vi psicodrama, eu falei, o que será que é isso, né? Aí você vai ouvir, ele é psicanalista. Não, ele é da Gestalt, ele é do TCC. São formas, são técnicas de ver o ser humano, de entender o ser humano baseado na teoria ou na formação que ele teve. Entendi. Tá, outra pergunta para o pastor. Nós estamos aí esse mês agora de setembro, né? A gente colocou como Setembro Amarelo contra o suicídio. Muitas pessoas, justamente também por falta de renovar a mente, elas têm tirado as suas vidas, né? Eu acredito que o pastor atende muitas pessoas também. A maioria dos meus pacientes são pessoas que já fizeram tentativas e, graças a Deus, não chegaram ao óbito. Mas eu posso dizer que 50% dos meus pacientes já tiveram tentativas de suicídios e outros 50% depressão, ansiedade. E o que leva uma pessoa a pensar em se matar, pastor? Bom, na verdade, é importante pensar algumas coisas sobre o suicídio.
Eu costumo dizer que dificilmente a pessoa toma uma decisão de suicídio do dia para a noite. Isso pode acontecer? Sim, devido a uma perda, devido a um término de relacionamento abrupto, de uma hora para outra, devido às vezes a um término de namoro também, ou uma saída do emprego, ou uma perda de um valor financeiro muito alto. Isso pode levar a um pensamento e até mesmo o suicídio. Mas eu costumo dizer mesmo que o suicídio ele vem de um processo. Entendi. Ele começa geralmente na ansiedade. E aí nós estamos em uma situação bastante complicada hoje no país. Hoje nós atendemos e colegas, a gente fala muito sobre isso, que a ansiedade ela é um mal terrível que crianças de 10, 12, 15 anos já estão num processo de ansiedade extremamente forte. Provavelmente você que está me ouvindo agora já foi diagnosticada com ansiedade, tem problema com ansiedade, toma remédio para ansiedade. Nós, para você ter uma ideia, em relação à questão de ansiedade, nós somos o primeiro país com maior diagnóstico de ansiedades do mundo. Meu Deus. Né? Então, isso é terrível. O que na verdade é ansiedade? Para a gente entender. Ansiedade são pensamentos negativos a respeito de si próprio em relação ao futuro. Ou seja, não vai dar certo, não vou conseguir, não vou dar conta, vou ter problemas, isso não vai acontecer. Nós sempre temos pensamentos futuros, geramos pensamentos futuros negativos. E eu até estava lendo uma pesquisa esse dia que diz que de 100% dos nossos pensamentos futuros, 82% não se concretiza. Ou seja, de 100% do que eu penso a respeito de mim, a respeito dos problemas, a respeito das dificuldades, a respeito do processo negativo, 82% não se concretiza. Ou seja, quando eu começo nessa situação de pensar a respeito do amanhã vai ser difícil, amanhã eu não vou conseguir, eu vou terminar, o meu relacionamento vai acabar, é sempre um processo negativo. E é muito comum hoje, pastor, você vê pessoas, eu tive uma crise de ansiedade, eu tenho crise de ansiedade. Ou você pode, as pessoas que trabalham, eu trabalho em um ambiente também de uma empresa, é comum pessoas sendo afastadas por problema de ansiedade. Entendi. Por isso que eu digo, geralmente, essa questão do suicídio, e não só, ela começa com ansiedade. Entendi. Esse processo de diminuição de si, dessa questão de você ter sempre algo que não vai fazer, que não vai conseguir, que não vai ter, que vai ser difícil, que vai ser impossível, que vai ser amanhã, o que vai ser depois de amanhã. Então isso vai tirando muitas vezes a sua mente, ela vai ficando doente. Sim. E aí entra para o segundo processo. Pastor, mas dá uma segurada nesse segundo processo aí, porque nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco nós já voltamos. Manda para todo mundo, porque o videocast só está começando. Estamos de volta com o videocast Renovamente. Gente, a gente sai aqui para o intervalo comercial e fica conversando aqui, fazendo algumas coisas, e como é importante a gente ter esse tempo de comunhão. Eu sempre falo que eu trago os convidados aqui, mas eu que passo por esse processo de renovação na minha vida. Quero mandar um abraço aqui para os nossos amigos que estão no Facebook também, Marcelo, a Thalita, que Deus abençoe vocês poderosamente. Toda a família aí, né? O pessoal que sempre para nos acompanhar, o Marcelo, a Ju, todo o pessoal que sempre está com a gente aí, a família Conviver de Capivari de Baixo, que Deus abençoe vocês poderosamente. Pastor Jailson, nós terminamos aqui o último bloco falando sobre uma das coisas que a pessoa, ela
se depara com a vida em relação à ansiedade. O pastor falou muito claro sobre a ansiedade. E o pastor ia falar de uma segunda. Sim. O que seria? Bom, eu falei que geralmente o processo de suicídio, não só, mas geralmente inicia pela ansiedade e ela geralmente vai para o segundo processo, que é a depressão, né? A gente ouve falar tanto sobre depressão, hoje é uma coisa que se fala de uma certa forma até relativamente natural. Mas se a gente pensar sobre depressão há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, se alguém chegasse para você e dissesse assim, eu estou com depressão, qual seria a sua atitude? O que seria? Apavorante. Ou, em alguns casos, isso é frescura. Bobiça. Isso é bobiça. Verdade. Isso é besteira. Muito real. Mas ao longo do tempo, começou a se perceber que isso, na verdade, era uma doença. E que é, de fato, uma doença. O que mais, às vezes, nos preocupa é que as pessoas não têm o devido esclarecimento sobre o que é depressão. O que é realmente. O que é realmente que acontece. E eu sempre acabo escutando algo assim, pastor, como é que essa pessoa, como é que essa mulher que tem dinheiro, tem uma boa família, tem uma casa, bom marido, filhos, tem tudo que todo mundo gostaria de ter, sim, mas tem depressão. Tem depressão, sofre com Depende de remédio. Claro, porque a depressão, de uma certa forma, ela é um processo interno, fisiológico, que a gente fala quando, por alguns motivos, você acaba tendo algumas disfunções neurológicas e a falta de uma produção de um neurotransmissor muito conhecido, que é a serotonina. Perfeito. Que é um neurotransmissor, é reconhecidamente o neurotransmissor, conhecidamente como o neurônio da paz, da alegria, que traz bem-estar. E por alguns motivos, às vezes a menopausa, ou de alimentação, ou alguma doença, enfim, alguma disfunção, essa disfunção começa a alterar a produção desse neurotransmissor e automaticamente você vai perdendo esse entusiasmo, aptidão, a alegria. Por isso que às vezes não está ligado à questão externa, mas interna. Perfeito. Por outro lado, você também tem questões externas que vão gerando também a perda da alegria, da vontade. Da vontade, Perfeito. que são, às vezes, uma perda de um ente querido, o término de um relacionamento, afastamento de pessoas. Isso automaticamente vai gerando falta de estímulo. Sim. O que é isso? Para que a minha mente possa produzir neurotransmissores, possa produzir a serotonina, eu preciso de estímulos. E, obviamente, eu preciso de bons estímulos. Preciso de abraço, preciso de beijo, preciso de carinho, preciso de alegria, preciso estar com a família. Eu preciso gerar estímulo. Esse estímulo, ele vai automaticamente disparar, despertar essa produção que vai me trazer bem-estar. Obviamente, se eu não tenho estímulo, aí acaba. Verdade. Acaba essa produção. Então, de uma certa forma, tecnicamente, a gente pode falar sobre isso. Mas o que é de fato? Bom, uma forma muito simples de falar é que depressão é a perda da alegria, a perda do humor, é a perda da vontade de viver. Prazer da vida, né? O prazer da vida. E assim, o que nos leva muitas vezes a olhar de uma maneira diferente para essa pessoa? É que às vezes, quando vem até nós uma pessoa assim, ela muitas vezes ela diz, eu não sei dizer o que eu estou sentindo. Forte. Eu não sei o que eu estou sentindo, eu só sei que eu não quero mais viver, eu não aguento mais viver. Geralmente as pessoas dizem, eu sinto um vazio, eu sinto um aperto, eu sinto uma angústia, e muitas vezes essa pessoa não identifica a origem dessas angústias. Perfeito. Ela não consegue dizer por que está dessa forma. Claro que um dos motivos pode ser disfuncional, fisiológico, e outros pode ser a falta de estímulo que essa pessoa tem. Muito bom. E a falta desses estímulos vai gerar o quê? A perda da alegria. Essa pessoa, infelizmente, começa a não ter mais vontade de fazer as coisas que fazia. Como é que a gente pode identificar? Que características que a gente pode identificar? Primeiro, quero deixar muito claro que depressão é uma doença. Ótimo. Então,
não dá para dizer outra coisa. A gente que é pastor, depois a gente pode falar um pouco mais no final sobre Também a questão vamos de entrar sobre isso. depressão e espiritualidade, depressão, e a gente vai falar um pouco Porque mais tem um sobre... tabu aí, né? Tem um tabu aí, a gente precisa falar. Nós somos pastores, é um programa cristão, precisamos falar, precisamos orientar. Bom, como é que a gente tem que fazer? Todas as pessoas, elas vão dando sinais, elas vão mostrando, elas vão te dando alguns sinais que é importante eu perceber. Sim. Porque, obviamente, quando a gente está junto com a nossa esposa ou filho, a gente diz assim, puxa, ela está depressiva, eu não entendo por quê. Por que tem isso tudo, aconteceu? Tem tudo, e por que de uma hora para outra? Não existe isso de uma hora para outra. Ao longo do processo, assim como o suicídio, ela vai dando sinais. Perfeito. O que eu geralmente falo para os meus pacientes, e aí quando nós estamos no set psicológico e de terapia, a gente pergunta sobre algumas características que ela vai deixando. Por exemplo, uma muito forte. A pessoa com depressão, ela produz e começa a gerar dentro de si ou no seu comportamento um desinvestimento pessoal. Eu gosto muito de usar essa palavra. Boa palavra. Um desinvestimento pessoal. O que acontece? Vou usar o exemplo da mulher. Sim. Ela para de ir ao cabeleireiro. Perfeito. Ela para de se maquiar. Ela para de comprar roupa. Ela para de colocar um batom. Ela para de colocar um cílio. Ela para de fazer isso. E aí é uma pergunta interna. Por que eu vou fazer isso? Sim. Para que eu vou fazer quê? isso? Se eu não tenho nenhum desejo, se eu não tenho nenhuma vontade, se eu vou fazer isso, qual o objetivo? Então começa um desinvestimento pessoal. Aí o marido, muitas vezes, tem que perceber, poxa, mas eu tô... É outra pessoa, está acontecendo alguma coisa. Pô, ela gostava de se arrumar, ela gostava de fazer a unha, ela gostava enfim, pintar o cabelo. Está parando de fazer isso, tem algum motivo. E às vezes a pessoa não percebe isso como algo que está gerando um mal, um sofrimento interno. Outra característica muito comum é a perda do humor. A pessoa não sorri mais, quer ficar isolada, seja no quarto, seja no sofá, ela vai perdendo, ela vai saindo... Não socializa mais. Exatamente, né? Ela vai se desconectando do social. Antes gostava de sair, fazer um lanche, ir para a igreja, hoje ela não sente mais prazer, ela quer ficar só. Por que ela quer ficar só? Porque não existe mais entusiasmo no falar, no agir, no ir. Se ela está num lugar, numa lancheria ou numa igreja, é como se ela estivesse numa bolha, ela não consegue sentir aquela alegria, aquela energia daquele lugar. Ela não consegue sentir nada, porque dentro dela há uma angústia que está remoendo, vou usar essa palavra, remoendo, Sim. que a todo momento, qualquer coisa leva angústia, qualquer situação leva angústia. Então ela começa a se desconectar do meio. Ela não gosta mais de ir no parque, não vai mais na igreja, não sai mais com o marido, não sai mais com os filhos. Então isso é um dos processos. Obviamente, também nesse processo, a perda do libido acaba acontecendo. Entendi. E aí já altera também... Tudo. Meu Deus do céu, aí já vai ter do casamento. Já começou a ficar sério. Né? Exatamente. Então, essa percepção, a gente também tem que ter esse olhar. A pessoa também começa a ter crises de choro de uma forma... Constantemente? Constante, sem qualquer motivo aparente. Então, ela está sempre chorosa, sempre nos cantos chorando, sempre isolada e buscando choro, em lugares escuros, porque ela vai perdendo, ela vai se desconectando do meio que ela vivia. Então, isso vai fazendo com que essa pessoa não socialize, não converse, não deixe mais, não visita mais, não se deixa visitar. Uma série de coisas que a gente pode aqui até reforçar em alguns pontos. Né? Muito bom. E, pastor, nós vamos para mais um intervalo comercial. Já? Não, aqui passa muito rápido. Né? E é bom quando a gente conversa, quando a gente consegue entender, e os nossos telespectadores também conseguem observar que existe sim uma saída. E no próximo bloco, eu gostaria que o pastor entrasse aí nesse grande desafio, falasse um pouco do livro do pastor também. O pastor tem livro, escrito tudo. Então, nós vamos para mais um intervalo comercial e daqui a pouco nós já voltamos. Isso aí.
Estamos de volta com o Videocast Renovamente. Gente, o programa tá bom, tá ótimo, tá excelente. Meu Deus do céu, o programa de hoje tá simplesmente fantástico, meu povo. Gente, e hoje tá aqui o Jailson, ele que é pastor, psicólogo, psicoterapeuta, ele é graduado em psicodrama. O homem é um fenômeno, escritor de livros aí, vai apresentar o livro dele daqui a pouco. E nós já estamos aqui no último bloco. Como é bom a gente ter o conhecimento. A palavra de Deus diz que o povo perece porque falta o conhecimento. E nós estamos aqui para isso, ajudar você a ter um verdadeiro conhecimento. Pastor Jailson, nós terminamos o último bloco aqui falando sobre a depressão, né? Que nós sabemos aí que a ansiedade e depressão seria o mal do século. Com certeza. Pessoas estão muito ansiosas, então a depressão, a depressão seria o excesso de passado, a ansiedade um excesso de futuro. Né? Exatamente. E Deus deixou o presente. E as pessoas não vivem o presente. Exatamente. Preferem viver no passado. Verdade. E eu acho que isso tem muito a ver com o enfrentamento com a realidade. Com a realidade. O que eu faço? Eu me escondo no passado ou eu espero o futuro que eu ainda não sei o que vai acontecer. E esse enfrentamento, as pessoas não querem ter. E isso é interessante, porque geralmente quando você fala sobre depressão, você sempre traz no set terapêutico questões de traumas. A gente vê também muitas vezes a questão de bullying, questões relacionadas a abuso sexual. Isso é muito comum, pessoas com essas situações terem e desencadearem uma depressão, que geralmente também, eu repito, não é uma regra, mas geralmente a ansiedade vai gerando a questão da depressão. Perfeito. E a depressão, ela é algo, e voltando à questão da estatística, sim, nós somos o segundo país. Somos o primeiro em ansiedade e o segundo país com diagnóstico de depressão. Meu Deus. Então, isso é muito importante, só que por outro lado, eu vejo muitas vezes as pessoas recorrendo a remédio, recorrendo a questões paliativas. Eu vejo pessoas indo no pronto-socorro, eu vejo pessoas indo no médico, às vezes potencializando o problema. Perfeito. Potencializando para que ele automaticamente, potencializando o problema, ele acaba usando o remédio para poder ajudar naquele momento difícil. Mas nós sabemos que o remédio, ele precisa ser algo que seja um tratamento, um pequeno tratamento. Mas para as pessoas, muitas vezes, ela acaba usando aquilo ali o resto da sua vida. E uma coisa que eu acho importante pontuar aqui também é que a gente, como tem vários relacionamentos, atende algumas pessoas como pastor, a gente vê algumas situações que hoje em dia está muito mais fácil para os pais, né, olhar para o filho que está num quarto, está ali trancado e dizer assim, meu filho está em depressão, ele tem que tomar remédio, tem que procurar o médico porque está com depressão, meu filho... É muito mais fácil para eles gerarem um diagnóstico que o filho está passando por alguma coisa do que eles assumirem uma responsabilidade. Concordo. Que não estão sendo pais presentes ou maridos presentes também, porque eu vejo que é uma troca, vamos dizer assim, eu terceirizar uma culpa. Eu não estou sendo bom pai, eu brigo com a minha esposa todo dia, eu brigo com meus filhos todos os dias. Aí eu olho para eles e falo, vocês estão em depressão, né? Só pode. Exatamente. Sabe, pastor, uma coisa que acontece muito, eu já recebi pais dizendo assim, você precisa falar com meu filho. Olha meu filho de 10, 12 anos, você precisa, estou trazendo ele aqui porque ele não para, é uma pessoa difícil, tem problemas sérios, e você precisa tratar dele, você precisa cuidar dele. A gente vai para a primeira terapia. E logo na primeira terapia a gente percebe que tem algo errado, mas não é com a criança. Não é com a criança, é isso. É com os pais. É isso. E sabe o que a gente faz? Chama os pais para a terapia. Porque os filhos, de uma certa forma, são uma consequência de um ambiente desestruturado. Muito bem colocado, muito bem e o que eles fazem? Eu vou fazer o seguinte, vai para a terapia e aí tu vai resolver. Mas o problema não está na criança em si, está no meio aonde ela vive. E aí o que a gente faz? Quando a gente trabalha a questão dos pais, automaticamente o filho começa a ter uma melhora substancial. A gente agora está falando tanto de celular, né? Que os filhos estão no quarto e tudo, mas ultimamente eu estou bem ligado nessas pesquisas. Uma pesquisa nos Estados Unidos diz que hoje os pais,
estão mais tempo no celular Olha só. do que os próprios filhos. Aí você tem uma situação que você tem que trabalhar muito hoje, infelizmente. Quando você chega em casa, em vez de dar a atenção que você precisa dar, É isso o que aí, que ó. você faz? Vai para o celular. Então, hoje, os pais estão tendo mais tempo no celular do que os próprios filhos. Verdade. Por quê? Porque nós, infelizmente, somos uma geração que muitas vezes não teve cuidado do pai, o carinho, aquele abraço. E às vezes a gente tem essa dificuldade. Isso até seria um tema, pais e filhos, para uma próxima. Próximo. Temos a dificuldade de abraçar, de beijar. Aí, pegando esse gancho, voltando para a situação, nós estamos falando de depressão, certo? Sim. Mas nós estamos falando também de uma geração que sempre é uma geração hoje de extrema liberdade. Aham. É uma geração que faz tudo o que quer ou que deseja fazer. Sim. É uma geração da liberdade sexual. É uma geração do tudo pode. É uma geração de fazer o que der na telha. Mas é a geração com maior nível de depressão. Verdade. Ou seja, mas às vezes vocês cristãos, vocês não são alegres, vocês não se divertem, vocês não saem para balada, meu Deus, a vida de vocês deve estar triste. Aí eu olho para eles e digo, vocês têm liberdade, vocês têm tudo, vocês Sim. podem beber, vocês podem fumar, vocês podem se drogar, mas é a geração mais depressiva. Mais depressiva. Então a liberdade, ou aquela coisa de eu poder fazer tudo, não é uma questão de alegria. Eu costumo dizer para os jovens que eles estão confundindo alegria com euforia. Sim. Alegria é de dentro para fora. Euforia De fora é pra fora para dentro. Então você tem uma certa euforia quando está bebendo, quando está com as pessoas, mas isso é uma questão passageira. E aí você usa a droga para se manter feliz, você usa subterfúgios, e aí aquilo passa, porque você não tem estímulos de alegria, Verdade. de entusiasmo, do Aí abraço. fica precisando de algo para ter alegria, né? Então a grande verdade sobre tudo isso, em relação à liberdade, hoje eu quando olho para as pessoas e elas olham e falam, mas ir para a igreja, aí eu não tenho liberdade nenhuma. É muito pelo contrário. Né? Aí é que tá. Porque a liberdade está no eu saber colocar limites na minha vida. Isso é libertador. Eu acho que o erro é a percepção sobre liberdade. Percepção, é bem isso aí. Eles acham que liberdade é fazer tudo o que vem na telha, o que se pensa. Isso não é liberdade. Não. Liberdade é poder ter aquilo que eu Escolher preciso. o que quer. Poder de escolha, poder isso. saber o certo do errado, Perfeito. o que eu posso, o que eu não posso. Então, essa analogia de na igreja, eu estou preso, na verdade você está liberto, porque Verdade. você vai para casa, É na isso. sua grande maioria, você não precisa de remédio para dormir. É isso. Você não precisa de remédio para acordar. É isso Você não aí. precisa de remédio para se manter Tem a alegria acordado. verdadeira. Tem alegria verdadeira. Muito bem E colocado. isso, aí que vem. As pessoas vivem numa prisão Sim. sem saber que estão dentro de uma Verdade. prisão. Prisão do remédio, prisão da depressão, prisão de muitas vezes dessa coisa que você está aprisionado pelas drogas. Você está numa prisão e acha que está livre. Acha que tá livre. E nós estamos livres e eles acham que nós estamos presos. Verdade, é bem isso aí mesmo. Pastor, fala um pouquinho do seu livro Bom, aí, vamos Cristão falar? e a Depressão, porque nós já estamos quase no final. Meu E Deus! falamos pouco, nós temos que falar um pouquinho sobre prevenção ao suicídio. Bom, eu senti uma necessidade muito grande por ser pastor, e a gente até falou no início, que existe uma situação de total, e na grande maioria a gente acaba espiritualizando tudo. Sim. E há ainda em algumas vertentes, as pessoas acham que quem tem depressão tem demônio. Quem tem depressão é uma pessoa endemoniada e até diz que o cristão não pode ter depressão. Aí eu pergunto, o cristão pode ter problema neurológico? Olha só. O cristão pode ter problemas cardiológicos, de pulmão, Sim, de sim, coração? sim, Ele pode? Pode. Está em depressão, por que não? É verdade. Depressão é uma doença. Sim. Então, às vezes, você espiritualiza tudo, e o problema da espiritualização é que você não olha para a depressão como uma doença. Aí você não trata. Você não dá a devida atenção. E isso, obviamente, vai tirando a sua paz, você vai desanimando de ir na igreja, você vai desanimando de cantar, de louvar, de adorar. Então, eu senti essa necessidade de escrever sobre isso. O cristão e a depressão. E aqui nesse livro eu falo o que é depressão,
como é que as pessoas acabam entrando em depressão, de que forma a gente tem que olhar para a depressão e como uma doença, de que forma tratar. Eu falo aqui sobre a questão do suicídio. Eu abordo, porque na Bíblia nós aqui encontramos 3 suicídios, do Antigo Testamento até o Novo Testamento, os mais conhecidos, obviamente, de Judas, né? Eu falo sobre isso. Também abordo questões de como a gente pode sair da depressão. Então eu falo muito isso e quero reforçar. Uma das coisas que mais me levou a escrever sobre esse tema é: a gente precisa olhar a depressão como uma doença. Ela é uma doença. Escute, você que está nos vendo, nos ouvindo. Você precisa ter o cuidado, você precisa procurar um profissional. Você procura cuidar dessa depressão, porque ela pode te matar. Não fique aí dando ouvido para as pessoas dizendo que é demônio, que isso é demônio, e você é cristão, você não pode ter isso. Ei, nós estamos falando de uma doença, e é uma doença que precisa ser tratada logo, e uma doença que leva à morte. Verdade, muito bem colocado, pastor. Então, e o pessoal, se quiser adquirir o seu livro, onde que consegue? Bom, graças a Deus, tudo que eu imprimi já foi. Já foi, mas eu tenho ele digital, tá. Ou seja, eu posso enviar para a pessoa, depois a gente pode deixar o meu número ali, no final eu posso deixar o meu número, a pessoa pode me pedir, tem um valor simbólico de R$10 para abençoar o ministério, a pessoa faz o pagamento ali, eu envio para ela, ela pode ler no seu celular, no seu tablet, porque graças a Deus, tudo que eu tinha... Já foi. Já foi. Então tem que fazer o próximo, né? Fazer a segunda. Fazer o segundo aí, porque a turma precisa ouvir verdade. Muito sobre aí isso. Depois, no final, eu te deixo o número. Sim. Pastor, eu já quero mais uma vez aqui agradecer a sua presença, né? A gente sabe que o tempo aqui passou muito rápido. E a gente nem falou muito sobre prevenção. E eu preciso agora, nesse finalzinho aí, que o pastor fala um pouquinho sobre a prevenção, sobre o suicídio, né? Bom, o que a gente precisa entender porque as pessoas acabam tirando a sua própria vida. Porque o sofrimento é tão forte, a angústia é tão forte, porque a pessoa vem se definhando ao longo da vida. Ao longo do casamento, vem na ansiedade, vem na depressão. Ela passa ao longo do tempo, na cabeça dessa pessoa, ela acha que está sendo um peso. Por quê? Porque não sai mais, não vive mais, não tem mais prazer, não se relaciona mais com seu marido, não sai mais com seus filhos. E o que ela acontece? Ela se percebe como um peso. E o que ela diz? Eu acho que eu tenho uma solução para isso. Eu acho que eles vão viver melhor. Meu Deus. Sem eu. Porque eu tenho sido um peso, estou atrapalhando a vida. Então essa pessoa começa a ter pensamentos de suicídio. Em alguns casos a gente fala ideação de suicídio. Quando eu já começo a planejar, quando eu já começo a pensar, estudar como que eu vou fazer, por quê? É isso geralmente que a gente percebe que leva à situação. Quando eu perdi total e absolutamente prazer de viver, que eu percebo que eu estou atrapalhando, que eu estou sendo um peso, que eu estou sendo uma pessoa que está destruindo aquele ambiente, porque você imagina, acordo de manhã sem vontade para viver o dia, vou dormir e pensar que eu praticamente, dependendo da situação, não vou conseguir dormir. Meu Deus. A primeira coisa que eu faço antes de abrir o olho é sentir angústia, já é sentir a tristeza, é viver um processo de angústia 100% do dia e do tempo. A única coisa que faz um certo alívio, que muitas vezes até não resolve, é remédio. Mas imagina uma pessoa vivendo o dia todo dopada. Remédio direto. Ela não tem, infelizmente, como viver. Perde todo a... Perde. Então, assim, e uma coisa que eu digo para você, infelizmente nós estamos no final, observe os sinais. Observe. Quando essa pessoa que está do seu lado começar a falar, não tem mais vontade de viver, eu acho que vou tirar a vida, mas existe um tabu. As pessoas dizem assim, quem fala que vai se matar, não se mata. Pelo contrário. Na verdade, ela está dando sinais. Ela está pedindo socorro. Ela está dizendo, olha para mim. Eu não quero mais, mas olha para mim. Vai dizer que vai se matar e não vai se matar. As pesquisas dizem exatamente o contrário. Essas pessoas que dizem que vão ou que têm intenção, elas acabam fazendo isso. Pastor, uma palavra final para os nossos telespectadores aí, dá uma palavra de Deus para a vida deles aí, vai lá. Bom, eu quero dizer para você que eu sou um pastor,
sou psicólogo, mas acima de tudo eu acredito em Deus. E quando nós estamos falando de depressão, nós estamos falando de uma doença. E eu quero dizer para você que Jesus pode te curar. Jesus pode te abençoar. Ele tem meios para isso. Se através de uma oração, Deus pode te curar. Se através de um culto abençoado, Deus pode curar. Amém. Mas se isso em algum momento não for suficiente ou não for esse momento, procure um profissional. É isso. Procure alguém da sua confiança para te ajudar, para te abençoar. Eles vão achar o melhor meio para que você consiga sair dessa situação. Não fique nessa paranoia que ainda existe, que quem vai no psicólogo ou quem vai no psiquiatra está louco. Louco é quem fica em casa cheio de problemas, angustiado por causa de uma besteira. Saia dessa cama, saia dessa situação, procure um profissional, vá, se levante, porque Deus tem um plano poderoso na tua vida e Ele pode te abençoar e Ele vai te abençoar. Uau, muito bom. Gente, nós já estamos chegando no final do nosso videocast novamente. Pastor Jailson, muito obrigado, que Deus te abençoe poderosamente. Posso deixar o meu número? Pode deixar o número. O número, se você desejar o livro, é 99692 7313. 99692 7313. Me manda uma mensagem ali, se você quiser um atendimento, quiser falar comigo. Perfeito. Vamos conversando e a gente encaixa você ali. E Deus vai te abençoar em nome do Senhor, aquele que vive para todo sempre. Amém. Gente, então, lembrando a todos que o nosso videocast reprisa amanhã, sábado, às 11 horas da manhã. E no domingo, nós reprisamos às 6 horas da tarde. Então tem um final de semana poderoso, abençoadíssimo. E não se esqueça de avançar sempre, desistir nunca e retroceder jamais. Que Deus abençoe. Tchau.